Fala pessoal, muitíssimo boa noite, bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Cash Show 360, segunda temporada. Desde já agradeço a vocês que estão acompanhando todos os episódios, começando lá com Paulo Matias, José Armando Vanucci, Luciana Liviero, mas o episódio de hoje também promete grandes histórias, hein? Do jeito que vocês gostam. Mas antes de falar da minha convidada, eu queria reforçar para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Bruno, qual que é a importância de ativar esse sininho que você tanto fala? Sempre que tiver novos conteúdos aqui no canal, você será notificado. Olha só que praticidade. Nos sigam também no Instagram, @cashshow360. E também esses conteúdos estão disponíveis no Deezer e no Spotify. E claro, né, gente, como vocês já sabem, eu tenho que agradecer mais uma vez ao nosso parceiro, né, o CNA Unidade Raposo Tavares, que acreditou aqui no nosso projeto. E aqui estamos ao longo dessa temporada. Bom, já falei demais, né? Vocês querem saber da minha convidada que tá aqui me olhando. Vocês ainda não viram, mas vão ver agora. Roda a vinheta antes, vamos lá. Bom, pessoal, eu falei que minha convidada tem muita história. Para vocês terem ideia, ela tem mais de 10 anos de carreira, passando pelas principais emissoras de televisão como Rede TV, Record e SBT. Ao longo da carreira, trabalhou ainda como jornalista em rádios como Antena 1, Disney e Nova Brasil. Atualmente, ela é uma das apresentadoras do telejornal matinal Primeiro Impacto no SBT, onde é um grande sucesso. Com vocês, seja muito bem-vinda, Daniele Brandi! Oh! Nossa, com a apresentação dessa, gente, eu vou até tomar um gole de água na minha xícara que tem meu nome. Bruno, que prazer estar aqui, Dani. Obrigada. Muito feliz com a sua presença. Tô muito feliz, deu certo, gente, que honra. Sim. Não, vocês viram essa apresentação, os nomes que já passaram por aqui, essa cadeira aqui? Eu não tenho nem roupa pra isso, mas tô aqui. Muito, muito obrigada pelo convite, adorei. Eu que adorei, Dani, muitíssimo obrigado por abrilhantar ainda mais essa nossa temporada. Imagina, vamos lá. Vamos lá, que tem muita história, Pegue né? leve, por favor, obrigada. Sim, com certeza, fica tranquila. Dani, o nosso foco aqui é a comunicação, né? Eu já te começo perguntando como é que começou essa história na comunicação. Eu sei que você tem uma primeira formação totalmente diferente, né? Queria saber dessa história aí. Exatamente, totalmente diferente. A minha primeira formação foi como publicitária. Trabalhei 12 anos nessa área, inclusive. Trabalhei Muito em agência tempo. de publicidade, em editora de revista especializada, segmentada. Mas quando eu era pequena, segundo a minha mãe, Dona Maria de Jesus, ela achou que eu ia ser cantora. Por quê? Porque eu ficava o tempo inteiro segurando escova de cabelo e lendo rótulos de shampoo, de vários produtos. Só que ela achou que eu ia ser cantora. Mas, na verdade, depois, com o passar do tempo, a gente entendeu, não. Era o caminho da comunicação que eu já tinha ali desde pequena. Então, eu me formei como publicitária. Eu fui mãe muito nova, na verdade. Então, eu trabalhei com publicidade porque foi uma coisa que aconteceu na minha vida, um caminho mais rápido. Que eu precisava ganhar dinheiro, enfim. Arrumei um emprego de recepcionista numa agência. E aí, uma amiga que trabalhava lá falou, cara, por que você não entra na faculdade de publicidade? Você pode entrar aqui como estagiária. O salário da estagiária é X. Na época, era um salário muito bom. E eu falei, é verdade. Aí, falei, eu vou por esse caminho. E aí, fiquei nessa área por 12 anos. Aí, depois, quando eu já estava com a vida um pouco mais estabilizada, minha filha já maior, uma situação financeira melhor, porque, assim, a gente sabe que o jornalista, você começa, né, mais devagar. E aí eu não tinha essa predisposição de, por exemplo, ganhar como estagiária num jornalismo, né? Por quê? Porque eu tinha uma filha para criar, então a situação era muito diferente. Então eu esperei um pouquinho para realizar o meu sonho e aí só depois que eu fui fazer jornalismo. Mas nesse meio tempo também me formei como radialista e, enfim, então comecei como publicitária e aí acabei na TV como jornalista. Você foi mãe muito nova, né? Então acabou ali mudando um pouco os planos, né? Total, eu fui mãe com 17 anos, eu era uma criança recebendo a notícia de que eu receberia uma criança para cuidar. Então foi uma situação muito complicada, foi uma fase muito difícil da minha vida, não vou falar que eu não vou romantizar a maternidade, porque para mim não foi nada romântico assim, né? Eu fui mãe solo, então a dificuldade foi em dobro. Então ser mãe aos 17 é algo muito difícil. Ser mãe solo, porque eu me separei do pai da minha filha, ela tinha 1 ano e 6 meses. Então foi muito difícil, assim, eu trabalhei de tudo o que acontecia. Então eu fui babá, eu fui faxineira, eu fui atendente de padaria, eu fiz o que deu para conseguir, naquele momento, me sustentar e sustentar a minha filha. E aí, depois que as coisas foram caminhando, sempre com muita dificuldade. Só que isso também, em contrapartida, foi muito bom, porque aí me fortaleceu.
Então, assim, com 17, 18, 19, 20 anos, eu já era uma mulher, assim, com responsabilidade, mãe, e aquilo me fez ter um norte diferente, assim, de vida. Diferente das minhas amigas que tinham a mesma idade, né? Que Sim. aproveitaram a adolescência, toda essa fase, e eu não tive. Eu fui mãe. E passa um filme na cabeça, né? Você parando pra Total. pensar, né? Nesse passado e agora no presente. Cara, eu sou uma pessoa muito positiva. Tem gente que até fala, mas tudo dá certo. Não é que tudo dá certo. Tudo deu muito errado na minha vida. Várias coisas deram errado. Mas toda vez que eu olho onde eu tô e eu penso de onde eu venho de uma família muito humilde. Aos 12 anos de idade, meu pai foi embora de casa, abandonou minha mãe. Eu e meus 2 irmãos, a gente ficou assim, sem ter para onde ir, com as coisas no caminhão, moramos na casa de parentes, enfim, minha mãe teve que se reerguer com uma depressão super profunda. A gente morou numa casa muito simples. Às vezes a alimentação que a gente tinha regrada era na escola. Meus irmãos tinham um tênis para dividir entre os dois, então um estudava à tarde, o outro de manhã. Então eu vivi uma realidade muito difícil, que é a realidade de muita gente hoje no Brasil, infelizmente, Sim. né? Tem muita gente que ainda vive essa realidade de dificuldade. E às vezes você não enxerga um horizonte, você tá numa situação tão complicada que você não enxerga nada diferente daquilo. E eu sempre enxerguei que eu seria alguém importante na vida. E importante era alguém que as pessoas saberiam quem eu sou. É uma coisa muito louca, eu não sei te explicar. Sim. Apesar das dificuldades, você já tinha algo em mente, Sempre. né? Então, por sonho. exemplo, eu trabalhava numa padaria, acordava 4 da manhã, estava ali, e eu falava, não, isso é provisório, isso aqui vai passar. E daqui a pouco eu fui trabalhar de babá, isso aqui é provisório, vai passar. Eu trabalhava de faxineiro, isso aqui é provisório, vai passar. Deus tem algo sempre maior para mim. E eu sempre acreditei e sempre aproveitei muito todas as oportunidades. Tudo que aparecia, eu aproveitava. Sempre visando o crescimento. Mas foi uma infância, assim, muito difícil. E eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo acabam deixando passar algumas oportunidades, É. né? E é o que dizem, a mesma oportunidade não bate na porta 2 vezes, Não, né? oportunidade é cavalo selado. Você tá pronto, monta e vai. E não olha para trás, assim. E foi o que eu fiz sempre. Então, por exemplo, eu trabalhava de babá e um tio meu chegou e falou, olha, tem um cara que eu conheço que ele tá precisando de uma recepcionista. Você fala bem no telefone, eu acho que vai dar certo. Aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, o salário era muito baixo, mas ela falou, não vai, porque agora a Agatha já tá um pouco maior. A Agatha é minha filha, que hoje tem 22 anos. Vai, eu te ajudo, porque... E minha mãe sempre foi um grande incentivo. Então, minha mãe foi faxineira, depois ela foi cabeleireira, e ela criou a gente assim. Só que ela sempre me incentivou muito a buscar algo melhor. Então, não, aqui você tá trabalhando de babá, você vai ficar com o resto da vida fazendo isso. Tudo bem, você ganha bem. Só que você vai ficar o resto da vida fazendo isso. Vai para essa empresa porque é uma oportunidade. Você começa como recepcionista e daqui a pouco você pode estar fazendo outras coisas. E foi o que aconteceu. De recepcionista eu virei executiva de contas nessa editora. Foi muito importante. De lá, aí eu falei, de lá vou fazer então publicidade, porque eu acho que é essa área que vai me ajudar. Depois eu fui trabalhar numa grande agência. E as coisas foram fluindo, sempre com muita dificuldade, né? Não, Sim. parece que foi tudo muito fácil, mas não foi. E você falou que fez um curso de radialista, né? Isso, curso Mas, técnico. Como é que começou essa vontade da televisão? Então, a televisão, eu sempre quis trabalhar na TV. Eu sempre achei que eu trabalharia na televisão. No primeiro momento, como eu era muito assim comunicativa e eu gostava muito eu sempre gostei muito de música. E aí que entra o rádio na minha vida. Que doido. Eu sempre amei música, então eu sempre gostei, sempre vivi a minha vida com música. A música sempre fez parte da minha vida. Eu não tenho ninguém músico na minha família. Eu tenho tios por parte de mãe que tocam sanfona, são sanfoneiros, Minas Gerais, norte de Minas, enfim. Mas eu sempre gostei muito de música. E aí eu sempre falei, acho que eu vou ser cantora. E aí eu me via na televisão fazendo apresentações, mas eu imaginava que era cantando até então. E não apresentando. Não apresentando. E aí, quando eu comecei a entender o que eu queria, foi quando eu trabalhava como publicitária. E aí, um dia, a empresa que eu trabalhava, essa produtora, ela contratou uma apresentadora bem famosa aí para fazer uma cobertura de um evento, uma feira. Chegou no dia, a apresentadora famosa não foi. Olha só. E aí, meu chefe virou para mim e falou, você vai gravar. A equipe já tá aí, os clientes já fecharam os pacotes de vídeos, que eram vídeos que iam para o YouTube e tudo. Você vai fazer.
Falei, não vou, não sei. Ele falou, vai. E foi a partir daí, quando eu peguei o microfone, que eu fui repórter por um dia, naquele evento, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. E Você aí sentiu ali na prática, né, total. Dani? E aí eu falei, nossa, é com isso. Eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com comunicação, eu quero falar com as pessoas, eu quero contar histórias. Aí eu comecei trabalhando com vídeo, se você entrar no YouTube, depois eu vou te passar, tem vários vídeos de Dani Brandi. E foi aí que eu falei, puxa vida, é com TV que eu quero trabalhar. E eu sempre assisti o SBT, eu sempre achei o Silvio Santos um dos maiores, na verdade, na minha opinião, o maior comunicador do nosso país. Não é um dos, para mim é o maior. E eu sempre não sei te dizer o porquê, o meu coração sempre vibrou em relação ao SBT. Então eu passava na Anhanguera, eu olhava o SBT e falava, olha, a futura empresa que eu vou trabalhar. Viu o Silvio e falava, olha, meu futuro patrão. Todo mundo olhava e falava, você é doida? Você está trabalhando com outra coisa? Não tem nada a ver. Como é que você vai chegar na televisão? Já estava sonhando. Já estava sonhando, eu já estava decretando para o universo, para Deus, cada um acredita numa coisa, aquilo que eu queria. E fui movimentando a vida sempre pensando naquilo. Os seus colegas, o Darlisson e o Felipe Malta, estiveram aqui e eles falaram uma coisa que chamou muita atenção no que você falou. Que o SBT é uma emissora família, né? Muito. Então, assim, quando você entra lá, você sente aquele ambiente familiar, né? Aquela magia de televisão. Acho que vem muito disso do que você falou Exatamente. também, né? Eu nunca tinha pisado numa emissora e eu não sabia como que era esse bastidor do SBT, mas eu sempre quis trabalhar lá. Então, tudo que eu me movimentei foi para trabalhar lá. Mas eu fugi totalmente da pergunta que você me fez, né? Porque ele começou a falar do rádio, né? Isso. Não, mas, Dani, estamos em casa aqui. Mas fica é tranquila. isso, gente. Comunicador é isso. Aí... A gente nem gosta de falar muito, né? Nem gosta de falar Dani? muito. Lembra que tem uma hora, coloca um cronômetro aqui, porque eu falo muito. O Darcy e o Malta falam isso, que eu falo muito. Então, aí o rádio foi porque eu sempre gostei muito de música. E aí eu falei, puxa vida, o que vai me ajudar na minha comunicação? Né? Rádio. Vai me ajudar muito na comunicação. E você passou por 3 grandes rádios, né? Não, foi Nova um negócio... Brasil, Disney e Antena 1. Foi um negócio muito louco. É tudo muito doido, gente. Se for explicar, não tem explicação. Mas, enfim, vou tentar. Comecei a fazer o curso de radialista para melhorar a minha comunicação. Falei, isso vai me ajudar nos vídeos. Comecei a pesquisar na internet. Aí um amigo dessa agência que eu trabalhava falou, cara, o Senac tem uns cursos muito bons e tal. Faz um curso, tem curso de locução comercial. Aí quando eu fui ver os cursos, os preços, eu falei, poxa, vale a pena eu fazer isso de radialista. É um curso técnico, eu vou ter o DRT. Se eu quiser trabalhar no rádio, como eu vislumbro fazer o jornalismo lá mais à frente, pô, vai dar certo, vai dar uma liga a isso aí. E foi o que eu fiz. Aí comecei a fazer o curso meio que junto ali com o jornalismo. E aí, foi amor à primeira vista também, o rádio. E foi maravilhoso. Aí, assim, eu comecei a trabalhar na rádio Villa Country, que a balada Villa Country aqui em São Paulo, tinha uma rádio. Aí, enfim, falando com pessoas, buscando oportunidades. Comecei a trabalhar lá de madrugada, então a madrugada sempre fez parte, assim, da minha vida. Trabalhei lá por um tempo, depois eu recebi a proposta para trabalhar na Antena 1 como folguista, que é o locutor que trabalha só aos finais de semana e para cobrir folgas de outros locutores. E aí eu entrei na Antena 1 e foi maravilhoso. Assim, eu fiquei lá 3 anos, a convite da Vanessa Calheiros, que até hoje é uma locutora lá, enfim, e a coordenadora artística da rádio. E foi maravilhoso, assim, uma rádio incrível e que me ajudou muito. Então, eu tinha os boletins jornalísticos dentro da emissora. Depois eu fui apresentar o Big Hour, que é um programa que tem no final do dia. Então, foi muito bom. Era focado em notícias, né? Factual. Exatamente. Também. Então, tinha a parte musical, porque a Antena 1 é uma rádio muito musical. Sim. Mas eu, dentro desses 3 anos que eu fiquei lá, eu apresentei um programa da manhã, que era completamente notícia. Depois eu fui pro Big Hour, que também tinha ali umas notinhas jornalísticas, né? Entre uma música e outra. Porque pega, assim, a hora do rush, todo mundo indo para casa, ouvindo a rádio. Então, foi maravilhoso. Falei, cara, é com isso que eu quero. Aí, cada vez mais, a coisa do jornalismo foi ficando mais aceso dentro de mim. Quem te acompanhava vai lembrar dessa voz marcante, né? Muita gente. Antena 1, a número 1 em música. Olha só, tem pessoal. Muita gente que lembra. Sensacional. Aí de lá eu recebi proposta para ir para a Rádio Disney. Na verdade, não recebi proposta. Eu participei de um processo seletivo, que é super difícil entrar na Rádio Disney. Muito difícil. Imagina. A empresa do Mickey não é fácil, apesar de ser um sonho também.
E é uma empresa muito parecida com a SBT, assim, é você viver um sonho a cada momento. Sonho bem mágico, E aí né? eu participei do primeiro processo seletivo, não passei, depois eu entrei num outro processo seletivo e aí deu certo. Entrei na Rádio Disney, fiquei lá também 3 anos. Saí da Disney para entrar na Nova Brasil, porque aí foi uma proposta que eu recebi para apresentar o Radar, que é um Radar, eu programa acompanhava. jornalístico, musical, com entrevista, que aí é a minha praia total, né? Sim. Então foi muito legal, fiquei lá na Nova Brasil por 1 ano. Infelizmente eu tive que sair por conta de conciliar os 2 horários. Eu não consegui segurar, estar na madrugada no SBT e trabalhar na rádio de maneira conjunta. Ficou muito puxado, eu dormia 3 horas por noite, então era difícil. E todas essas experiências, Dani, te ajudaram a criar ainda mais uma bagagem, né? Improviso, a gente tá falando aqui antes de começar, né? Ter esse improviso no ao vivo vem muito de rádio, né? Total, assim, o rádio, gente, é uma grande escola para quem quer falar de comunicação. E aí você pensa, mas eu não quero fazer rádio para quem é, por exemplo, estudante. Eu sei que tem muito estudante de jornalismo que adora acompanhar os seus podcasts, enfim, as suas entrevistas. Sim. O rádio é um exercício maravilhoso e contínuo de comunicação. Então, você ouvir rádio é um estudo também de comunicação. Ouvir rádio jornalística, ouvir rádio musical, ouvir o locutor conversando, a proximidade, a maneira de passar notícia, o improviso. Porque no rádio tudo é improviso. Tudo. O rádio é diferente da TV. A TV você tem ali um roteiro, você tem o TP, que é, né, que é aquela parte que... O rádio não. Tem o editor-chefe no ouvido, Tem né? o editor-chefe no ouvido. O rádio não. É você, o microfone e a mesa. Porque geralmente o locutor, ele é operador também. Então é você naquele universo passando a notícia, a emoção. Então o rádio foi uma grande escola para mim. Eu acho que muito do que eu tenho da minha facilidade de comunicação e de improviso vem muito do rádio. E também, Dani, aproveitando esse gancho dos estudantes que nos acompanham, ter portfólio também desses materiais, né, vídeos, gravações, é essencial, né? Exatamente. Hoje, antigamente o rádio, você tinha que ficar imaginando, né, o locutor, aí você ouvia aquele vozeirão, você falava, nossa, esse homem tem 2 metros, chegava o cara de 1,50 m. Já aconteceu comigo de ouvinte achar eu na Antena 1, falar, nossa, eu achei que você era uma mulher maior, tal, não sei o quê. Mas hoje, com o vídeo, o rádio vira uma escola de televisão também. Exato, isso que eu ia falar. Por isso que eu falo, tudo é oportunidade. Tudo que eu entrei, eu sempre enxergava como uma oportunidade para o meu objetivo final, que era estar na televisão. Então, por exemplo, quando tinha a entrevista com o artista com transmissão, eu falava, vou fingir que eu estou num programa de televisão. E é isso. E aquilo era treino. Então, tudo te ajuda. E o rádio teve que passar por essa adaptação, né? Exatamente. Por conta das novas mídias, né? Que foram chegando. Meu TCC foi sobre isso também, acredita? Ai, que legal. Da faculdade, né? Porque antigamente falava que a rádio poderia acabar, né? Não ia sobreviver. E olha aí. Quando surgiram as plataformas de áudio, por exemplo, que você tinha a música ali na palma da mão, acabou o rádio, morreu. Não, gente, o rádio é... E o rádio, assim, o share do rádio aumentou muito na pandemia. Porque o rádio, gente, é veículo de comunicação completamente passional. É companhia. Quando você liga o rádio porque você quer ter uma companhia. É como se você tivesse alguém junto com você num ambiente que você está sozinho. E a pandemia exalou muito isso, a importância do rádio. Eu sou suspeita para falar, porque é um veículo que eu sou apaixonada. E que bom que você está aqui compartilhando essas experiências, né? Antes da gente falar do SBT, eu sei que você passou aí pela Rede TV, né? E também, uma loucura. E também pela Record, que a gente já especifica também. Mas falando sobre a Rede TV, foi no programa do João Kleber. Você acredita nisso? Como é que aconteceu isso? Gente, uma loucura. Essa minha pegada de falar, tá, pra eu entrar numa emissora como o SBT, eu vou ter que ter experiência em outros lugares. Como é que vai chegar essa experiência? Eu comecei a falar com um monte de gente, mandar e-mail, mensagens para todos os diretores possíveis e inimagináveis, LinkedIn, rede social, enfim. E aí, mandando mensagem daqui, mensagem dali. Nesse meio tempo, eu trabalhei numa outra produtora. Você falou da Luciana Liviero, que você entrevistou. Trabalhei com ela em uma produtora que a gente prestava serviço para uma TV fechada, e enfim. Ela é muito simpática, ela é maravilhosa. Né? Maravilhosa. E aprendi muito com ela, inclusive. Ela apresentava um programa dentro dessa TV corporativa, de uma marca X aí. E aí eu trabalhei também nisso como roteirista. Aí foi meio que, cara, agora sim, eu tô no jornalismo direto. Eu fui roteirista, depois eu fui apresentadora de um debate, de um programa de debate, enfim. Do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Então foi muito legal. Outra experiência, trabalhei com o Robson Nunes, enfim. E aí um amigo que trabalhava nessa produtora me falou, tem um amigo meu que é produtor também, ele trabalha na Rede TV, ele postou outro dia que ele tá precisando de uma repórter. E aí eu falei, lógico, imagina, TV aberta, vou muito. Não sabia que era João Kleber. Quando eu falei com ele e tal, não sei o quê. Então, é pra você ser repórter e tal, pra fazer falso vivo.
você pode vir aqui? Posso. Quando eu cheguei lá, eu falei, então, programa João Kleber, tal, tudo por amor, tal, nananã, você vai entrevistar as pessoas, é um falso viveu. Tá bom. Ok. Explica só para o nosso público, Dani, o que é o falso vivo. Então, falso vivo, no linguajar jornalístico, é quando você grava ali ou uma entrevista ou uma parte daquela reportagem que parece que você está ao vivo. Você chama, por exemplo, o apresentador no estúdio. Então, eu vou fazer um falso vivo aqui com o Bruno, tá? Tô aqui, o Bruno não tá falando comigo, eu tô aqui. Pois é, Bruno, nós estamos aqui gravando esse podcast hoje. As informações que nós recebemos da polícia é que 3 suspeitos foram presos, tal. Devolvo para você aí no estúdio. Só que não está ao vivo, aquilo é gravado. É diferente do ao vivo, então a gente chama de falso vivo, enfim. E aí ele falou, são falsos vivos e tudo bem. Aí eu, já tô na chuva, vamos olhar. Tudo bem, eu falei, isso vai... Aí o que eu pensei? Tudo eu olhava sempre um lado positivo. Então eu falei, não é o que eu quero. Não é jornalismo, mas eu acho que isso vai me ajudar a ter dinâmica de TV, de câmera, de impostação vocal, de posicionamento, de postura. Vamos. E foi muito bom, assim. Foi ótimo. Então eu Quanto tempo lá, Dani? Não, eu fiquei muito rápido porque eu quebrei o meu tornozelo nesse meio tempo. E aí eles arrumaram outra pessoa, eram uns freelas, enfim, aí eu não fui mais. Passado um tempo, aí veio a minha estadia na Record, que não é bem Record diretamente, mas enfim. É a Igreja Universal, né? Exatamente, uma oportunidade de ser repórter da IURD, que é, né, da Igreja Universal, e aí era jornalismo mesmo, hard news, reportagem. E eu, mesma coisa, olhei e falei, não é bem o que eu quero, mas eu acho que isso vai me ajudar. E aí, quando eu fui numa falsa esperança de que poderia, possivelmente, entrar na Record depois. Só que isso é um pouco de ilusão, tá, gente? Geralmente, quem trabalha na IURD é muito difícil ser realocado para a Record, porque eles separam muito. Apesar de fazer parte da mesma empresa, do mesmo grupo, eles separam muito uma coisa da outra. Quando eu fui percebendo isso, eu fiquei lá 9 meses, quando eu percebi isso, eu falei, acho que não é bem isso que eu quero fazer. Mas foi ótimo, assim, porque aí lá eu fazia ao vivo mesmo. E aí eu comecei a fazer gravações de reportagens para o programa que passa na Record, aos sábados, ao meio-dia, que é o The Love School. Então, de alguma maneira, eu falei, de alguma maneira estou na TV aberta, participando de alguma coisa na televisão. Só que pouco tempo depois já... Só que isso, no meio de tudo isso, gente, eu ligava no SBT toda semana. Oi, tudo bem? O SBT nunca saiu ali do foco, Não. né, Dani? Eu sempre ligava, toda semana falava ali com os chefes do SBT. Oi, tudo bem? Meu nome é Dani. Fiquei sabendo que vocês estão com uma vaga. Mentira, eu não estava sabendo de nada. Mas toda semana, cada 15 dias eu ligava para saber se eles tinham uma vaga. Sim, que já era seu objetivo final, né? Já era meu objetivo final. Tava trilhando ali o caminho. Até que um dia eu liguei pro Vini, né, que é o nosso chefe ali também, na reportagem, e ele falou, puxa vida, eu tenho uma vaga. Opa. Eu quase morri no sofá, assim, ó. Não acredito. Chegou o dia. Ele tá aí no telefone. Aí ele falou, já te ligo. Eu te ligo em alguns minutos. E aí eu fiquei aqui, ó. Aí ele demorou, assim, 1 hora pra ligar, me ligou e falou, Dani, a Silene, que é a nossa outra chefe lá, ela já fechou com outra pessoa, mas você tá no meu radar. E aí realmente eu fiquei. Quando foi no dia 29 de dezembro. Quanto tempo depois dessa ligação? 1 mês. 1 mês, mais ou menos. Isso foi em novembro. E no dia 29 de dezembro de 2020, a Silene me liga. Oi, Dani, tudo bem? Eu sou a Silene. A gente tem uma amiga em comum que trabalha na Alfa FM, tal. Legal, te ouço, legal. O Vini que me passou seu contato. Falei, puxa, bacana. Então, tem um freela aqui no SBT. Você topa? Eu falei, claro! Vou! Bora! Agora. Ela falou, ótimo. Hoje, 10 da noite. Eu com passagem comprada, mala feita, para passar o final do ano no Nordeste. Não acredito. Com o meu ex-marido, E aí? E aí eu virei pra ela e falei, claro, estarei aí 10 da noite. Nem lembrou de viagem marcada nesse momento. Falei, marido, quer ir? Vai pro ex, né? Talvez seja por isso que ele virou ex, não sei. Falei, pode ir, que eu não vou. Ali era a minha chance. Ali era o cavalo selado passando e eu tinha que montar e ir. Exato. E foi o que eu fiz. 10 horas da noite eu tava lá e tô lá desde então. E aí, o dinheiro que tinha pago... Acabou. Acabou. Eu falei, não, isso é um investimento. Deus, o senhor tá vendo meu esforço, vai dar Exato. tudo certo. E olha aí. Deu certo. Deu certo. Valeu a pena. E falando de SBT, é aí que começa a sua trajetória profissional. Como freelancer na madrugada, Exatamente. Né? Entrei como freelancer na madrugada. Entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã.
cobrindo crime em toda a capital paulista, porque à noite, infelizmente, é só o que acontece, né? Você não tem muita notícia boa. E foi maravilhoso, assim. Meu primeiro ao vivo com o Dudu Camargo, que na época estava à frente do Primeiro Impacto, foi um ao vivo de quase 40 minutos. A gente pegou um bairro na Zona Sul com enchente, com morte, enfim. Então, foi... E foi o meu primeiro contato com o Dalisson, por exemplo, porque depois que eu fiz esse ao vivo, ele já era apresentador, né, do Primeiro Impacto. Ele cobria as folgas do Marcão, do Dudu, escala de final do ano. E eu lembro de encontrar com ele ali na redação e ele falar para mim, você é muito boa, eu assisti o seu ao vivo, você é muito boa, bem-vinda. E eu não reconheci que era o Dalisson. Ele estava de máscara, ele não gosta disso sim. até hoje, ele é chateado com isso. Mas Foi eu na não época da reconheci. pandemia. Eu não reconheci. E aí eu tava nova ali no SBT, aquele universo novo, tinha acabado de chegar da rua, tal, tava... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí ele chegou, falou pra mim, falou, muito bom seu ao vivo, você é muito boa, gostei bastante. Nossa, você foi ótima, parabéns, bem-vinda. É isso aí. E eu falei, você é o... Aí ele... Deixa eu tirar a máscara aqui. Não, ele não falou nada disso. Ele falou, você vai saber. Você vai saber. E aí daqui a pouco eu entrei no jornal com ele ao vivo e era o Dalisson, enfim. Eu espero que ele tenha me perdoado já. Perdoa, sim, com certeza. E aí você começou na redação depois, né? Isso. Você saiu da rua, começou a ficar na redação. Eu fiquei na rua 1 ano e pouco. E assim, esse freela eu acabei fazendo vários horários. Então eu fiz esse horário da madrugada. Aí eu fazia um freela de 10 dias, 15 dias, ficava fora, acabava o freela. Aí daqui a pouco eles me chamavam. Você vai fazer agora o link das 4 da manhã. Porque um jornal começa muito cedo. Então, todas as equipes entram muito cedo. E aí eu fiz vários horários do Primeiro Impacto. E até que veio a vaga oficial mesmo para repórter. E você vai ser contratada. E você já estava na expectativa, eu imagino. Isso. Né? E eu entrei em 2020, eu só fui contratada em maio de 2022. E aí eu fui contratada para a vaga da madrugada. Porque aí o Marcelo Bittencourt, que era o repórter da madrugada, acabou indo para o link da manhã. E aí surgiu a oportunidade de eu estar ali comandando as madrugadas. E aí eu fiquei um tempo na madrugada. E aí a Amanda Campos fazia o direto da redação. Que também foi uma pessoa que começou na mesma configuração que a minha, assim, freela. E aí ela estava na redação. Ela foi embora do país, ela se casou, foi embora do país. Espanha, né? Isso. E aí veio a oportunidade, eu recebi o convite de substituir a Amanda Campos na redação. Foi muito incrível. Imagino. E eu queria que você detalhasse, Dani, os desafios, né, de cobrir o jornalismo policial, ainda mais nas madrugadas, né? Sei que não é nada fácil, porque o pessoal vê vocês ao vivo, mas não sabe os perrengues ali dos bastidores, o que não vai pro ar. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso. E acredito por você ser mulher também, né? Não é fácil, Bruno. Eu vou dizer que, assim, foi muito complicado, porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Só que eu percebi que na madrugada, essa minha tranquilidade de pisciana, ela tinha que ficar bem camuflada ali, porque senão eu não ia conseguir me impor. Primeiro que, assim, as pessoas, equipe e, enfim, todo mundo na rua, na delegacia, nos lugares que a gente ia, todo mundo conhecia muito o Marcelo Bittencourt, que era uma figura masculina que já estava há muitos anos. Aí chega uma menininha com uma carinha assim, né, de muito boazinha e tal. Eu falei, e aí, agora, né? E aí, no começo, eu não fui muito respeitada, né? As pessoas não... E aí eu falei, puxa vida, eu vou ter que me impor aqui, ali. Não é fácil. Você lida com muita coisa ruim. Então, o primeiro caso que eu fiz foi um caso muito chocante. A pessoa tinha, enfim, morrido na porta de casa com um tiro na cabeça. E eu cheguei todo aquele cenário, a família. E aí eu questionei, assim, se realmente era aquilo que eu queria fazer. Porque eu fiquei muito abalada emocionalmente. E aí você começa a aprender. Não é que você fica frio, né? Tem gente que acha que jornalista é frio. Não, gente. A gente sente e sente muito. É muito difícil, porque você faz um trabalho que ninguém quer fazer. É de passar uma notícia ruim. É de dar uma informação que ninguém quer falar. E você, às vezes, tem que estar no meio ali da notícia com as pessoas que estão abaladas emocionalmente, porque perderam um ente querido. Sim. Independente se você está falando da morte de um suspeito ou de uma vítima. Todo mundo tem família, tem uma mãe que está sofrendo ali, tem alguém que está sofrendo com aquela perda. E aí você ter um equilíbrio no meio disso tudo é muito difícil. E como uma mulher, na madrugada, o assédio é muito grande, né? Então, eu fui bastante assediada. Então, de você entrar em delegacia, o delegado falar, quer vir até aqui a minha sala? E aí você tem que ter todo um jeito, porque você precisa dele para concluir o seu trabalho. Então, às vezes, você tem que ter ali um jogo de cintura muito intenso para se colocar e ter o respeito
sem ser grossa, porque, infelizmente, Sim. é complicado ainda. Acho que não só no jornalismo, mas em vários setores, para a mulher se posicionar, para falar, eu sou uma boa profissional, não é pela minha beleza, é por aquilo que eu faço. E ser respeitada, né, E Dani? ser respeitada, que é mais difícil ainda. Sim. Então, o jornalismo não tem esse glamour. A madrugada não me deu glamour nenhum, mas a madrugada me trouxe musculatura. Pra lidar com as situações ali do dia a dia, né? Exatamente. Para lidar com a dor do outro, como é que a gente tem empatia de passar uma notícia ruim com um pouquinho de empatia, né? De você não precisar, às vezes, ficar muito, ir para aquele lado apelativo, ir para o lado mais da informação e às vezes nós somos humanos e aquilo nos abala Sim. também. Então, Exato. quantas vezes eu abracei mães de pessoas que estavam em cenários caóticos. Então, você lidar com algumas situações é muito complicado. E aí eu tomei muitos socos, assim, durante esse período de madrugada. Porque eu falei, será que é isso mesmo que eu quero pra mim? Porque foi duro, não foi fácil, não. Imagino, Dani. E é muito importante esse seu relato, né? Porque a gente acompanha, né, vê como acontece no dia a dia, né? Várias situações. É um recorte, né, gente? Por exemplo, às vezes as pessoas na rede social acham que lógico que a gente posta aquilo que é legal, a gente posta aquilo que vai incentivar alguém. Eu, por exemplo, não postava foto de nada que eu achava que poderia magoar o outro, enfim. A gente erra sempre, mas tudo que a gente posta é um recorte daquilo que se vive no jornalismo. E mesmo que vai para o ar uma reportagem que tem 3 minutos, você trabalhou nela 2, 3 dias, 12 horas. É difícil. Muito. Você, quando sai do SBT, se desliga um pouco? Como é que funciona isso pra você na sua cabeça? Porque são várias notícias ali pesadas, né, Dani? Das 6 às 9h30, né? Notícia atrás de notícia. Então, Exatamente. como que funciona isso pra você? Hoje a gente ainda tem uma configuração de jornal um pouco mais leve, né? Na outra configuração do Primeiro Impacto, a situação era um pouco mais pesada. Era muito mais tempo de jornal. Eram 7 horas de jornal. Hoje a gente tenta fazer uma coisa... Fazer de um jeito um pouco mais leve. Mas mesmo assim são notícias pesadas. Porque acontecem muitas coisas ruins. Antigamente eu ficava muito dentro da notícia. Então, 24 horas, eu tenho muito contato com fontes, então eu ficava 24 horas olhando grupos, pensando em notícia. Hoje eu já consigo desligar um pouquinho. Que é importante, né? É importante. Então, eu pego algumas horas do meu dia após o meu trabalho, por exemplo, às 6 horas da tarde, eu dou uma olhada geral no que aconteceu no decorrer do dia, porque senão você fica meio maluco. Aí eu comecei a ficar meio maluca, e aí minha mãe um dia falou, calma, você precisa respirar, você tá só... Respira um pouquinho, a vida tem uma outra vida aí. Então hoje eu consigo desligar um pouquinho, mas jornalista nunca desliga, né? Você é jornalista 24 horas por dia, é igual médico, sei lá, policial, você é jornalista 24 horas por dia. Você tá sempre ligado na notícia, você sabe disso, né? Com e hoje a certeza. rede social, ela te traz mesmo sem querer a notícia. Exato, né? Exatamente. Quando você pensa que não, tá aqui a notícia estampada. Exatamente, E essa atual composição do Primeiro Impacto realmente ficou mais leve, né? Ficou mais leve, foi uma composição, assim, incrível. Quem pensou nisso, pensou, assim... Muito bem. Muito bem. E quando eu recebi esse convite... Primeiro que eu não esperava, né? Nunca que eu esperava, com tão pouco tempo ali de redação. E eu já tinha colocado a situação por meu diretor de jornalismo, na época era o Occhiuso, o José Occhiuso. A minha intenção dentro da empresa, eu falei, olha, eu tô aqui, eu tô à disposição para o que vocês precisarem. Mas se um dia acontecer... Eu gostaria de cobrir uma folga, eu pensando assim, né? Cobrir uma folga, né? Uma escala de final do ano, eu fazer o primeiro horário, uma madrugada. Deixou isso claro. Eu falei que eu queria apresentação. E ele falou, Dani, você sabe como é que as coisas funcionam aqui no SBT? Tudo no seu tempo, nem sempre depende da gente, depende, né? Enfim. E eu falei, não, tudo bem, eu só queria que você soubesse. E passou. Aí 2 meses depois dessa conversa que eu tive com ele, veio a notícia, eu fui chamada por eles para dizer, olha, tem um projeto novo, que já foi aprovado pela Dani, a Dani Beirute, que hoje é a nossa diretora, e você faz parte. Então, da redação, você vai para o estúdio. Aí eu, meu Deus! Gente, eu lembro desse dia como hoje, assim, eu saí do SBT, eu fingi normalidade. Falei, muito obrigada, estou muito feliz, mas eu lembro que eu entrei no meu carro, eu sentei e eu chorei muito.
Muito, 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 muito. Uma felicidade assim gigantesca. Muito, muito. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que tá acontecendo, mas tá acontecendo. O senhor sabe o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu batalhei pra isso. Muito, muito obrigada. E aí eu fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe e meus irmãos pra contar pra eles que eu tava assim muito... E foi muito legal. Foi um dia muito marcante. Que nunca mais vai esquecer, Nunca né, mais vou Dani? esquecer. E aí foi uma composição, porque assim, são 3 pessoas completamente diferentes. Então, eu tenho uma personalidade, o Malta tem outra, o Darlison tem E que outra. deu liga, né? Entre Total. vocês. É Acho isso muito incrível. equilibrado. É. E assim, eles foram muito generosos, porque tanto o Malta quanto o Darlison já tinham uma experiência na apresentação. Então, já são apresentadores já há bastante tempo. E eu era uma novata, eu não sabia nem corte de câmera, para onde eu olhava, grua. Imagina, é um estúdio com grua, com câmera que voa. Meu Deus, que é isso? E que estúdio bonito, hein? Esse Lindo. novo Esse Primeiro novo, Impacto. então, maravilhoso, né? E eles foram muito generosos, me ajudaram bastante. Eu sou muito grata, assim, ao Felipe, ao Darlison. Todo dia eu tenho uma aula com os dois, assim. É um equilíbrio entre os dois pra mim, assim. Estar ali no meio dos dois é um grande equilíbrio profissional. Porque o Malta é uma pessoa inteligentíssima, o Malta entende muito sobre política, ele é um cara que sabe falar sobre tudo. E o Darlison também é muito inteligente, mas o Darlison, ele consegue colocar uma leveza na notícia. E eu aprendo todos os dias com os dois. É uma pós-graduação diária que eu vivo ali. E que honra ter eles como seus colegas, né? Nossa, assim, pra mim, às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Os dois mineirinhos, né? Os dois mineirinhos. E assim, eu sou apaixonada pelos dois e muito grata, inclusive, por toda a ajuda que eles me deram desde o início e me dão até hoje. Então, vira e mexe, o Darlison vem falar, amiga, você falou tal coisa, toma cuidado, porque às vezes isso é um vício de linguagem. Ou mal, então, amiga, isso daqui, deixa eu te explicar, é assim, assim, assado. Então, eles são muito generosos, assim. A gente tem uma troca muito legal. E eu acho que isso as pessoas sentem, né, fora do ar. Com certeza. É natural aquilo, É natural. verdadeiro, né? E não tem nada forçado, não tô sim. falando isso porque... Não, é assim, às vezes a gente fica meio bravo com o Darcy, porque ele é muito doido, porque ele fala uma besteira, a gente vai entrar com uma coisa muito séria naquela hora, a gente fala, como é que a gente vai se... E a concentração vai por água abaixo. Exatamente, mas enfim, é maravilhoso trabalhar com os dois, assim, Você eu falou sou de muito grata. gratidão, e eu falei isso pra eles, mas reforçar, né? Por eles terem participado aqui também. Você, né, Dani, todos os profissionais, eu valorizo demais isso, sabe? Quando cada profissional que aceita vir participar, porque a gente sabe que não é todo mundo, né, Dani? Então, assim, eu acho muito especial. Porque é uma bobagem, né? Não ser todo mundo, porque, cara, é assim, primeiro... você ser acessível primeiro momento, né? É que eu, Dani, eu acredito, assim, que somos todos iguais, assim, Sim. tá todo mundo... Exato. Às vezes a gente não tá no mesmo barco. Sim. É verdade, não estamos no mesmo barco. Tem gente que tá no iate, tem gente que tá no botezinho ali remando na dificuldade. Mas eu acho que somos todos iguais no sentido de, cara, tá tudo bem, eu não sou a televisão, eu não sou apresentadora, eu estou apresentadora. Amanhã ou depois eu posso não estar e tá tudo bem, eu sou a Dani. E eu acho que essa troca é boa para você e é muito boa para mim também. Sim. Eu acho que tudo é reciprocidade. A vida é uma troca, né? A vida é uma troca. Então eu tento manter isso de entender que... Mas não é assim com todo mundo, a gente sabe. Exato, mas muito obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço pelo convite, abraço... me senti super honrada. A honra é toda nossa. E um abraço pro Darlison e pro Felipe Malta também. Isso, meninos. Beijo. Aproveitando que tá falando do SBT, mandar pra Márcia também, né? É maravilhosa. Márcia Dantas. Você falou que você deixou as suas intenções claras lá pro seu chefe. Quando a Márcia veio aqui, ela falou, quando ela chegou no SBT, ela falou, eu sou boa de ao vivo. Gosto de fazer ao vivo. Então... Algo que você acabou fazendo de certa forma. A Márcia, ela é um case de sucesso, né? E ela, assim, ela é uma pessoa que ela veio também muito do nada, do Neida, e ela batalhou muito e tá onde tá hoje, porque ela soube ocupar todos os espaços, ela soube preencher todas as lacunas que foram ali surgindo no caminho dela. Então, ela é uma pessoa que eu admiro bastante, assim, como profissional. A Márcia, ela é incrível. Sim, e ela tá onde ela tá hoje é muito mérito. E ela fala, ela mostra, não tem esse glamour todo, gente, tem... Mostra a realidade. Mostra a realidade, é isso. E lá no Primeiro Impacto vocês fazem um momento café também, né? Exatamente. Eu acho muito divertido, né? A sintonia de vocês. Ama! Sim, participam bastante, né? Inclusive, vou levar minha xícara, fazer... A Dani, vamos brindar aqui, Dani? Aqui, ó, com Dani Brande aqui. Vamos brindar, né, brindar gente? aqui, né? A nova temporada do Cash Show 360. Pode me chamar várias outras vezes. Vou te chamar, Eu super já aceitei todas.
Perfeito, Dani. E como é que é a sua rotina, Dani? Conta pra gente. O público sempre me pergunta, eu quero saber da rotina dos apresentadores. Então, é uma rotina muito louca. Por isso que eu falo, não tem glamour. Você é apresentadora, que chique. Pois é. Sabe por quê, Dani? Que a pessoa te vê 6 horas da manhã no Primeiro Impacto ao vivo, acha que você chegou lá 10 minutos antes, mas não. Gente, eu acordei daquele jeito? Gostaria, mas não. Eu acordo 2h30 da manhã todos os dias. Super cedo. Pra estar no SBT pelo menos 2 horas antes do jornal começar. Primeiro que é mulher, então mulher demora mais, é pelo menos 1 hora de maquiagem e 1 hora que eu fico ali olhando o espelho. O que é o espelho? É a programação do que vai entrar no jornal. Então eu dou uma lida pra, né, ver o que tá acontecendo, o que vai ter, o que a gente vai falar naquele dia. Claro que muda muito, porque as notícias elas vão acontecendo e às vezes a gente começa o jornal de um jeito e termina de outro. E aí é 100% improviso, né? 100% improviso. Mas é isso, eu acordo todos os dias 2h30 da manhã. E antes da gente começar a gravar, tava falando aqui com o pessoal nos bastidores. Cara, por mais que assim, você acorde 2h30 da manhã, faz o jornal até as 9h30, todo mundo fala, mas é de boa, depois você acordou 2h30 da manhã. Chega meio-dia, você tá podre. Você já não quer fazer mais nada. E eu faço outras coisas também, né? Então, eu gravo podcast, eu faço outras coisas fora do SBT. Inclusive, em breve eu vou ter uma novidade. Opa! Eu vou participar de um podcast, vou ser apresentadora de um podcast também, que chique. Opa. Primeira mão aqui, hein? Primeira mão. Mas eu não vou concorrer com você, tá bom? Então tá tudo bem. Imagina, Dani, seria uma honra. Vou falar sobre música. Que legal. Então, vai ser um projeto novo que eu tô entrando agora. Acho que a gente inaugura agora daqui a 2 meses, mais ou menos. Segundo semestre, mais ou menos. Exatamente. Acho que ótimo. lá para agosto, setembro, a gente já tem novidades aí, podcast no ar, mas a gente vai falar sobre música. De todos vai os ser bem legal. gêneros? Não. Olha, eu querendo saber Não demais, posso né? falar muito, mas não. Vai ser sobre um estilo específico. Mas a ideia é de depois falar sobre tudo. Eu sou apaixonada por música, né? Então, poder juntar as duas coisas acho que vai ser bem legal. Mas não vou sair do SBT, tá, gente? Continua. E vai ser uma vez por semana? Vai ser uma vez por semana. Eu querendo saber demais, né? Vamos trocar de assunto, isso, vamos né? trocar de assunto. Então, gente, eu acordo 2h30 da manhã, eu faço inglês, eu treino, faço boxe, tento viver uma vida normal, Sim. mas é difícil, por conta do horário. E foi muito difícil eu me ajustar nesse... Porque você acorda cedo, você tem que dormir cedo. Que hora você dorme, mais ou menos? 7h30, 8 horas, eu já tô na cama. O mundo está acontecendo e você tem E que aí, você se silenciar a desliga mente. automaticamente, né? Porque se você ficar pensando em várias coisas ali... Meia hora antes eu já desligo o celular, Uhum. já não... Porque senão você não consegue desligar. A mente é uma coisa complicada, né? É difícil controlar a mente. Mais sucesso no seu projeto, estarei acompanhando. Obrigada. E você falou de música, você fez uma série de reportagens, né? Sobre alguns funkeiros famosos, um Sim. deles, o MC Rian. E eu queria saber como é que foi, né, fazer essa reportagem com ele. Ele que também veio de baixo, você falou muito da sua infância humilde, né? Mostrou a mansão dele, não só a mansão dele, como também andou no carro de MC Rian. Coloca aí na tela pra gente ver. Além das joias, outra grande paixão de Rian são os carrões. E eu, que não sou boba nem nada, pedi pra dar uma volta nessa nave aí, que custa em torno de 4 milhões de reais. Como é que foi, Dani? Foi isso, foi uma loucura, né? Eu não sei quando. E se algum dia na minha vida eu vou dirigir um carro desse, eu falei, essa é a oportunidade, né, gente? Foi incrível, assim, a gente tem um quadro musical, né? Quando o jornal tinha a configuração de 7 horas, a gente tinha um quadro chamado Toca de Novo, que foi um quadro pensado pelo Felipe Malta, inclusive, onde a gente falava sobre músicas que estão na cabeça da galera, assim. E aí a gente foi falar sobre a música Let's Go, que é uma música que tem 11 minutos, que ficou entre as músicas mais tocadas no Brasil durante X meses, assim, X dias. Um sucesso absoluto e que tinha 11 artistas participando. Aí eu falei pro meu chefe, que é o Rafael Bianco, que é o nosso chefe executivo lá, falei, Rafa, acho que vale a gente fazer uma reportagem, o jornal é popular, eu acho que tem tudo a ver e esses meninos estão assim, ó, no hype. O Rian, entre outros que eu entrevistei, o Ig, o Livinho, que fez uma super apresentação, né, agora no... Foi o Michael Jackson, é um artista impressionante. E eu venho dessa base de ouvir o funk, o rap, a música urbana, né? Então, eu ouvi muito Racionais em toda a minha adolescência, como mantra mesmo de resistência, tipo de, sabe? E aí foi muito legal fazer. E entrevistar o Rian, que é, acho que hoje, um dos caras mais hypados, assim, ele, MC Daniel, são nomes muito fortes. Foi incrível, assim.
E ele é um menino, coração bom, ele é assim, ele merece tudo que ele tá vivendo, ele é humilde, ele tratou a gente muito bem, ele me tratou muito bem, foi um papo muito legal. Que é isso, gente, ele jogou a chave do carro dele na minha mão sem saber nem se eu sabia dirigir. Eu nem sabia dirigir aquele carro, mas é tão automático, parece uma nave. Que eu falei, eu vou entrar, eu vou falar assim, carro, dirige, ele vai dirigir. Foi meio que isso. E foi muito legal. Sim. Tanto que assim, quando a reportagem foi ao ar, foi pico de audiência no jornal. Então, porque realmente tem um público ali que consome muito o funk. O funk muito pesadão, assim, eu não gosto muito não, né? Aquela coisa... Mas... Isso pode falar dele. Mas o funk é consciente, uma coisa que fala muito sobre, eu gosto. E qual que é a importância, Dani, pra você falar sobre esse assunto na TV aberta? Que a gente sabe que alcança muitas pessoas, Alcança muitas pessoas. Eu acho que você dá visibilidade para um público que não tem visibilidade, que não é enxergado da maneira que deveria. A gente sabe que hoje a música, lógico que tem as ressalvas, muita gente está falando, mas o funk faz muita apologia, tem gente que fala que às vezes o funk faz apologia à droga, faz apologia ao sexo ou à depreciação do corpo feminino. É verdade, eu concordo. Tem algumas músicas que sim, e eu não ouço. E é só você não ouvir. Mas tem muito funk que fala sobre a realidade de quem vem da periferia. E como eu venho de uma origem humilde, como eu venho da periferia, aquilo que você tem, gente. Chega um sábado à tarde, é aquilo que você tem para ouvir, é o baile que você tem, é o único divertimento. E eu acho que hoje o funk, a música urbana em si, ela salva muitas pessoas que vêm da periferia. Antigamente, você tinha no traficante uma única oportunidade de andar no carrão, de andar bem vestido, de usar um tênis de marca, que era a referência que o menino de favela tinha. É o traficante, que é o cara que ganha dinheiro, de maneira ilícita e legal. Hoje o funk, acho que deu para esse jovem da periferia uma oportunidade de andar no carrão, de estar com uma roupa de marca, de dar uma condição melhor para sua família através da música. E eu acho que isso precisa ser falado. A gente precisa parar de marginalizar o funk. Então eu acho muito importante, foi muito legal, eu fiquei muito feliz e muito honrada. E foi uma ideia sua, né? De fazer essas reportagens. Foi. E os artistas, e eu, a Karina, que é a nossa produtora, foi uma curadoria, assim, muito legal. Depois a gente falou sobre o trap, que é um outro segmento, de explicar para quem tá em casa o que é funk, o que é trap, e de mostrar histórias, porque são histórias de superação, né? Eu entrevistei, por exemplo, o MC Caveirinha, que vem de uma família, eles moraram dentro de um carro, é uma família de 12 irmãos que moraram dentro de um carro, e hoje os meninos foram para Forbes, assim, capa da Forbes. Então, é preciso falar sobre isso. E você vê o interesse do público pela audiência. Pela audiência. De audiência, exatamente. Né? Tanto que, assim, hoje, quase todos os programas do SBT de entretenimento, os meninos estão lá, né? Então, você vê um Tudo Nosso, os meninos do funk estão lá, o Sabadão da Virgínia. Isso, gente. O funk tá aí, o funk existe, faz parte da música popular brasileira, queira ou não. E que bom que tem pessoas como você para mostrar isso pro público, né? Essa proposta, né? E assim, é também enfrentar um preconceito, né? Porque como assim você é jornalista se você gosta de funk? A Márcia também é uma pessoa que levantou muito essa bandeira, né? De que tá tudo bem. Exato. Eu ouvir funk não tira a credibilidade. Não diminui, né? A minha capacidade profissional. Sim. Exato. E a gente sabe que nas redes sociais tem um pessoal que pega pesado, né? Muito. No dia do Rian, por exemplo, nossa, levaram para um lado sexual da coisa, enfim. Mas faz parte. Cada um dá o que tem dentro de si. Nada que um bloco não resolva, né? Isso, tranquilo. Eu bloqueio com tranquilidade. Eu não passo nervoso. Maravilha, Dani. Mas ficou muito legal as reportagens. Né? Achei muito bom. Quem sabe aí, né? Quem sabe o meu projeto novo tem a ver com isso? Não sei. Vamos seguir. Eu tentando aqui puxar algumas informações. Bruno, eu vou falar uma coisa pra vocês. E hoje, assim, eu sou amiga deles, né? Então, eu treino boxe com Kai Black, com Baco Exu do Blues, com o Veig, com o Vulgo FK, que são grandes nomes hoje que se tornaram meus amigos. Então, assim, é gente da gente, que veio também de baixo. E o que é legal o funk, o movimento do funk? É que mostra que é possível. Que o favelado também pode vencer. Basta acreditar, né? Basta acreditar, correr atrás. A música, no geral, gente. A música salva. Eu sou muito fã da música. Tem muitas histórias no mundo da música, dentro do funk, dentro do pagode, do sertanejo, que... Leandro e Leonardo, os grandes nomes, gente. Leandro e Leonardo, ele escolheu um tomate. É uma super história de superação. Sim. Então... Você gosta de todos os gêneros? Eu gosto de tudo.
Eu ouço tudo. Aham. Se você olhar aqui você vai falar, meu Deus, que loucura. Eu vou de Toni Braxton de manhã a Aline Barros no final do dia. Ah, boa. Tá bem, bem eclética, né? Tudo. Acho que depende muito do meu dia. Ouço muito funk e ouço tudo. Bom, muito bom, Dani. Pessoal, hoje estamos aqui com Daniele Brandi. Se inscrevam no canal. Dani, vamos reforçar o pessoal se inscrever Gente, no canal. deixa eu falar uma coisa pra Com vocês. aquela voz da Antena 1, por favor. Eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas não, estou aqui só pedindo. Brincadeira, gente. Vamos se inscrever no canal. Sabe esse sininho que aparece? Clica nesse sininho, porque toda vez que eu tiver conteúdo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado. Não é demais? E aqui é um bate-papo tão gostoso. Para você que gosta de jornalismo, para você que está fazendo jornalismo, ou para você que não está fazendo jornalismo, mas gosta de comunicação, vale a pena. É conteúdo, maravilhoso. Então, por gentileza, tá? Nunca pedi nada para você. Estou pedindo para você se inscrever aqui no canal do meu amigo. Obrigada de nada. Boa, Dani. Adorei. Muito obrigado pela força. Dani, vamos falar agora do Silvio Santos? Mamá, vem pra cá, vem pra cá, você também, bora. Que eu sei que você chegou a conhecer mais ou menos o Silvio Santos, né? Não foi daquela forma que a gente imagina, mas eu queria que você destacasse um pouquinho como é que foi essa experiência à distância, digamos assim, né? Não tenho aquela foto clássica com o Silvio, mas ainda acredito que terei. Quando eu entrei no SBT, a gente estava no auge da pandemia, então foi dezembro de 2020, a pandemia tinha sido decretada em março, então a gente estava vivendo aquele caos, né? E aí o Silvio começou a diminuir as gravações e eu não consegui encontrar com ele. Ele ficou um tempão, 1 ano e pouco, sem ir até o SBT, sem gravar. E na volta dele, eu estava chegando assim da rua, e aí eu vi todo aquele, né? Aquela loucura, aquela atmosfera, Silvio tá aí. E o nosso carro veio, assim, bem atrás do dele, e eu vi o Silvio descendo do carro dele e subindo a escada. E foi muito emocionante, gente. Eu nunca imaginei, eu nunca fui muito tiete. Eu admirava o Silvio, admiro, mas eu nunca achei que eu era tiete, a ponto de chorar por artista. Nunca aconteceu comigo. Que é um ícone, né, da televisão brasileira. Mas quando eu vi o Silvio de longe, eu vi ele de longe. Eu senti uma coisa que eu não sei te explicar. Aí tava eu, mas toda a equipe ali no carro, e os meninos que já trabalhavam no SBT há muito tempo, e todo mundo falando, meu, o Silvio é maravilhoso, nananã. E a gente veio falando, pô, hoje o Silvio vem gravar, porque a gente já fica naquela expectativa. Mas tem um segredo que tem, inclusive, outro dia eu encontrei com uma maquiadora da madrugada, e ela me lembrou desse segredo desde quando eu entrei no SBT. Todo dia que eu ia de madrugada, eu ia com um terninho. Agora não, agora eu tenho produção no SBT, chiquérrimo, né? Mas antes eu ia com a minha roupa, eu comprava e tal. E aí, sempre que eu ouvia, amanhã o Silvio vem gravar, eu colocava um terno que eu tinha comprado, que eu comprei para uma roupa para conhecer o Silvio. E aí eu colocava aquela roupa e falava assim pra maquiadora, é hoje, o Silvio vai estar aí, não sei o quê, é a minha chance, ela vai dar certo, você vai conhecer ele hoje, não sei o quê. E ele não ia gravar, ele desmarcava e não ia, e não deu certo. Aí outro dia eu encontrei com ela, fui gravar o programa do Tirulipa, e eu encontrei com ela, ela falou, meu, eu lembro de você na madrugada, falando, olha, que você era frila, e o seu sonho, o seu olho brilhando, que você queria conhecer o Silvio. Eu vi o Silvio de longe, liguei pra minha mãe na hora, mãe, o Silvio Santos tá aqui na minha frente. Ela, não tô enxergando nada, olha ele ali. Enfim, foi muito emocionante, mas não cheguei perto do Silvio. Mas eu acho que só de trabalhar na empresa dele, pra mim já é algo muito maravilhoso. E tem um pouco do Silvio ali, né? Em vários cantos da SBT, né? Tem um museu ali, o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente respira o Silvio. E o DNA do Silvio, dessa coisa do respeito, você respeitar as pessoas, respeitar quem tá lá há mais tempo, respeitar os mais velhos. O Silvio diz que a gente, né? Ele disse o seguinte, que quando você olhar um colega de trabalho que é mais velho que você tem que tratar ele como se ele fosse o seu pai. Se ele for mais novo, trate como se fosse seu filho. Se for igual, trate como se fosse seu irmão. E é meio assim que a gente vive lá. Todo mundo se respeita muito. E essa atmosfera de respeito, a empresa mais feliz do Brasil, gente, ela é real. Só quem trabalha lá sabe disso. E tem muita gente que já trabalhou em várias outras emissoras que concordam com o que eu tô falando aqui. Sim. SBT é especial. Vocês também participaram do Passo Repassa, né? Sim, recentemente. Venci foi a sua primeira vez, né? Eu venci na vida, gente. Foi muito legal. Imagina, faz parte da nossa infância, Passo Repassa, né? Exato, um clássico da televisão. Um clássico, gente. Foi contra o É Tudo Nosso. Foi contra É Tudo Nosso, o Ellen Ganzaroli, o Benja, o Vitor Sarro. E foi muito, mas muito. Eu me diverti, assim, horrores. Eu fiquei assim, criança no parque de diversão. Tipo, a gente perdeu, tudo bem, mas eu não levei tortada.
A Ellen Cara ficou um pouco limpa. brava comigo, cara limpa. A Ellen Gazzaroli ficou um pouco brava comigo, porque eu tive que dar tortada nela. Mas foi muito legal, gente. Estar com o Celso, que é um grande nome do rádio e também da televisão, foi icônico pra mim. Momento único, né? Único, único. Foi muito legal, a gente se divertiu horrores. Assim. E o legal é que foi o time todo do Primeiro Impacto, né? Vocês Exatamente. apresentadores e o Rodrigo Garavini, exatamente. foi muito legal. O Malta é super competitivo. E ele falava, não responde, a gente vai perder tudo. E eu ficava, ai meu Deus, mas essa eu acho que eu sei. Meu, é muito legal, Sim. você fica muito nervoso. Tem gente que tá em casa falando assim, meu, mas era tão fácil essa pergunta. Gente, na hora você fica nervoso, não tem jeito. Sim. É muito legal. Uma certa pressão ali, né? Total. Disputa. Gente, na hora eu fui fazer um negócio aqui, eu tremia assim, ó. E o tempo, aí você fala, meu Deus! É muito legal. Sim. É muito emocionante. Sim, é muito bacana mesmo. Não é à toa que tá dando um certo trabalho pra concorrência, né? Maravilhoso, né? E vocês também, que eu sei, tô acompanhando. A gente tá indo aí. A gente Tô indo muito bem. A gente tá indo aí. Maravilha. Dani, o papo tá muito bom, mas antes da gente encerrar, queria te fazer umas perguntas aqui pra causar mesmo uma reflexão. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui, vai molhar Essa pergunta eu fiz para todos os convidados. É muito bacana que cada um tem uma resposta, né? O que a Dani, lá no início de carreira, com vários sonhos, ainda trabalhando na agência, né, diria pra Dani de hoje? Seja você. Não se compare. Cada um tem a sua trilha. Não se compare, seja você e coloque amor em tudo que você fizer. E acredite, qualquer fase ruim vai passar. Boa. Para a Dani, qual o significado da vida? Nossa, essa é difícil, né? Difícil, né? Cara, a vida, eu acho que é o maior milagre que Deus nos proporciona. Todos os dias. Eu acho que estar vivo, estar aqui, poder vivenciar essa experiência é o maior milagre. Para mim, é a maior comprovação de que Deus existe. Uma história inusitada, Dani. Seja na televisão ou fora. Uma história inusitada? Engraçada. Meu Deus. Ou de um ao vivo. Gente, uma vez eu tô no ao vivo, tô gravando, né, tal, e aí fui gravar a passagem, que é a parte que o repórter aparece na reportagem. E aí, simplesmente, uma pessoa que estava bem alcoolizada, até hoje a gente não identificou se ele era uma pessoa que vivia em situação de rua ou não, enfim. E eu só senti um quente atrás de mim, assim, quando eu vi ele tinha feito xixi em mim. Não acredito, sério. E assim, eu tava no começo da minha gravação, eu tava no começo do meu dia. E eu fiquei com aquela calça mijada o resto do meu dia, assim. Foi um choque ali na hora, Não, né? foi um choque enorme, porque a gente nem entendeu o que tinha acontecido. E aí, quando eu olhei pra trás, assim, a pessoa... E aí, o câmera, a equipe que tava comigo, foi meio que pra cima, só que eu vi a pessoa, eu falei, meu, ou ele tá bêbado, ou ele não tá em plena consciência, assim. Aí eu falei, não, deixa. E passou, enfim, mas é isso. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre Daniele Brant. Ixi, que pouca gente sabe. Deve ter alguma coisinha aí, né, Dani? Uma curiosidade. Nossa, deixa eu pensar, gente, pera. O Felipe Malta, se eu não me engano, enquanto a Dani pensa, ele veio aqui, ele respondeu essa pergunta, parece que ele dorme em qualquer lugar. Não sei se... À noite, né? Ele tem facilidade pra dormir muito ele dorme, fácil. Inclusive, ele dorme em qualquer lugar. Eu não posso então falar, foi mas isso, não estou errado. Ele dorme em qualquer lugar. Deixa eu ver. Gente, eu gosto de comer banana com tudo. Então, banana com pão, banana com arroz e feijão, banana com farinha, banana com bolacha aguçal. Eu fiquei de te fazer uma pergunta, agora, tá vendo? A gente faz roteiro, pessoal. O programa é assim, né, Dani? A gente faz roteiro... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vai no improviso mesmo. Sobre grandes coberturas, teve alguma durante o Primeiro Impacto que te marcou, seja na rua ou na apresentação? Olha, como eu falei no começo, a minha trajetória no jornalismo ela é curta, mas eu fiz a cobertura da tragédia de São Sebastião. Então, dentro da minha vivência jornalística, foi uma cobertura pesada, assim. Eu fui para os bairros que ficaram alagados, eu fiquei ali acompanhando 2 dias aquela situação, então foi estar ali vivendo aquela tragédia, no meio da tragédia. Lógico que depois, infelizmente, a gente teve a do Rio Grande do Sul, enfim, que acabou sendo, acho que é a maior tragédia climática do nosso país, não só do Rio Grande do Sul, mas uma das maiores tragédias climáticas do Brasil. Mas eu participei, assim, eu fiz a cobertura de ficar com água até quase no peito. Então, foi bem marcante, assim. E aí mostra o quanto nós não somos nada. O quanto a vida, ela vem
e transforma tudo. Às vezes a gente reclama de uma dorzinha de cabeça, mas tem alguém que tá com um problema bem maior, né, Nossa, Dani? é isso. Uma coisa que eu aprendi é não reclamar. Sim. Porque sempre tem alguém que vai estar passando uma situação muito pior que a minha. Sim, exato. Dani, o que você mais gosta de fazer no seu momento de lazer, horas vagas? Nada. Nada, descansar. Eu aprendi a não fazer nada e não me cobrar por isso. Como eu fui uma pessoa que eu sempre tive muita exigência da vida, de eu preciso vencer, eu preciso dar uma condição melhor para minha filha, eu achava que eu tinha que estar sempre em movimento. Então eu me cobrei sempre muito por isso. Hoje eu aprendi nada. Fazer nada. E tá tudo bem. Boa. Dani, queria muito te agradecer. Antes de você dar sua mensagem final aqui pro nosso público, só preciso faturar um pouquinho aqui, né? Por gentileza, vamos Você me espera aí. faturar. Vamos faturar. Pessoal, no início da entrevista eu falei sobre o CNA, Unidade Raposo Tavares, e agora a gente vai conferir aí o nosso vídeo gravado. E, por favor, já peguem o celular, aponta a câmera do QR Code que vai aparecer na tela. Vamos lá. Você sabia que o CNA Raposo Tavares é o patrocinador oficial do Cash Show 360? E a partir de agora, vamos juntos conhecer um pouco mais dessa unidade que é referência no ensino de idiomas como inglês e espanhol. Com um atendimento personalizado para atender a sua necessidade, o CNA conta com uma metodologia moderna, explorando diversos recursos que inserem o idioma no cotidiano dos estudantes. Para tornar as aulas ainda mais dinâmicas, os alunos participam de games intuitivos e que estimulam habilidades de compreensão auditiva e fala simultaneamente. E agora, vamos ouvir um depoimento. Meu nome é Gabriela, eu já estou aqui vai fazer uns 2 anos e eu acho o CNA um lugar muito bom para você aprender espanhol, inglês. Os professores são incríveis, tem uma equipe incrível te ajudando também. É um lugar que traz muito conforto e desde que eu entrei aqui eu aprendi muito, eu era muito ruim em inglês e eu aprendi muito e o meu sonho é estudar lá fora do país e com a ajuda do CNA eu tenho certeza que eu vou conseguir. Muito legal, pessoal. Mais um vídeo sensacional. Vamos continuar agora a nossa entrevista com Daniele Brandi, apresentadora e jornalista do SBT. Bom, Dani, queria muito te agradecer pela sua presença. Eu não vou embora. Se você quiser, a gente fica conversando até começar o primeiro impacto. Aí quando começar a te ligar, aí você fala... Melhor não, né? Melhor a gente acabar por aqui, né? Pra dar uma descansadinha. Pois é, exato. Dani, muito sucesso pra você. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Muito obrigada pelo papo. Falei muito, né? Não, você Falo foi muito. ótima. A gente quer te ouvir mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história, de poder estar aqui, sentar na cadeira que tantos nomes incríveis, que eu admiro, que eu sou fã, também sentaram, enfim. Acho que é sempre muito bom a gente bater papo e trocar. Exatamente. Né? Vivências, Exato. Experiências. E para os estudantes de jornalismo, os profissionais, né, que já estão formados e sonham também em entrar numa rádio, numa TV, queria que você deixasse sua mensagem de incentivo para eles. Muito bem, senhores estudantes, a vida não é fácil e ela não será. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não desista. E assim, estude muito, leia, ouça rádio, assista TV, se grave, por exemplo, para quem, né, puxa, eu quero trabalhar na frente do vídeo, se grave, faça como eu fazia, leia rótulos de embalagens, leia notícias como se fosse você, se coloque sempre no lugar do outro, não desista dos seus sonhos e quanto mais informação você consumir, mais repertório você vai ter, e isso é muito bom para o jornalismo, para a vida. Se comunicar, gente, se comunicar é básico para qualquer profissão. Para o jornalista, então, é ar que a gente respira. Então, não desista do seu sonho, vai dar certo, não vai ser fácil, mas no final, você vai ver, valeu a pena. Maravilha. Vou pedir palmas aqui do nosso pessoal aqui dos bastidores, que Dani Brandi merece e muito pela baita profissional. Muito Dani, obrigada. Sucesso cada vez mais. Obrigada pra nós, pra você também. Muito obrigado. Eu quero que você volte aqui outras vezes também. Não, pode me chamar, gente, total, que eu já tô assim, me sentindo em casa. Vou levar todas essas uvas, inclusive, que eu adoro. Pode levar. Eu gosto. Maravilha, Obrigada. Dani. Inclusive, vou convidar o público que semana que vem a gente tá de volta e ao vivo, hein, Dani? Olha, Ao vivo. agora eu quero ver. Quem sabe faz ao vivo. Você falou muito de improviso, aí eu quero ver agora. Vai ser maravilhoso. Não vou revelar ainda. De bom. Não vou... Sucesso pra você também, porque eu sei que não é fácil.
Não é obrigado. fácil, né? Quem tá do outro lado aí acha que tá tranquilo. É super Mas, simples, gente, né? não é fácil trazer os nomes que ele traz aqui, não é fácil combinar a agenda. E assim, o Bruno é um amor de pessoa, porque ele super é empático. Você fala, ai, Bruno, tive problema. Ele super entende, sempre muito carinhoso. Então, valorize o trabalho de quem tá aqui fazendo algo especial, pensado, com muito carinho para você que tá aí do outro lado. Muito obrigado, Parabéns. Dani, pelas palavras. Quero você de novo aqui, hein? Por favor, só me chamar. Pessoal, semana que vem estamos de volta com mais um episódio inédito e ao vivo, hein? Não percam, eu não vou falar quem que é o meu convidado ou convidada. Ai, eu acho que ele deveria dar um spoiler, né? Eles acompanham nas redes sociais. A gente Boa. solta um esquenta aí. Boa. Combinado? E se inscrevam no canal, deixem um comentário. Se você viu até o final, comenta aqui. Dani Brand, hashtag Dani Brand. Por Pode ser, favor, Dani? gente. Thank you. É, Até a próxima. Exato. Pessoal, tchau, tchau. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.